se a cura que aconteceu na nossa vida, ou um milagre, ou uma manifestação, não veio de Deus, coloque à prova. Senhor, se não veio de Ti, eu não quero. E isso pode parecer muito dolorido quando a gente aborda esses temas aqui, irmãos, mas é uma ferida que Deus deseja abrir para que haja uma cicatrização. Então não deixe que Satanás traga isso aos seus ouvidos como se fosse um ataque pessoal. Não é essa a intenção que nós estamos aqui trazendo esse vídeo, mas é desmascarar os enganos. E nós, como a Cleuma falou, nós não temos nenhuma recomendação. Vocês mesmos em casa poderiam estar fazendo isso que nós aqui estamos fazendo. E Deus tem nos usado como instrumentos na mão dele. Eu não sou merecedora, a Carol, a Cleuma. Então, você também aí tem essa obrigação. E eu gostaria de lembrar uma parte também que fala lá no Conselho sobre o Regime Alimentar. Ellen White fala que Deus não ia trabalhar com milagres nos nossos dias, porque isso é obra de quem? De Satanás. De Satanás. Então, a forma de Deus trazer a cura, irmãos, qual que é? A reforma na saúde, a alimentação, os 8 remédios. Então, olha só, então Deus, para não deixar que você fosse enganado, Ele deixou uma receita. Não é os poderes de milagres que vão... E ela fala, a Cleuma leu ali. Então, para nós, irmãos, isso é uma prova, porque nós somos tendenciosos e muitas vezes somos rápidos a dar crédito a esse tipo de coisa, e muitas vezes nós somos sinceros. Não estou dizendo aqui que não há sinceridade, mas nós estamos sinceramente sendo enredados por uma hipnose, por um espírito satânico. A mesma voz que falou lá, hipnotizando Eva, porque na história da redenção fala que ali Satanás usou de hipnose. A partir do momento que ela se dispôs a ouvir, então a Satanás usou então ali de feitiçaria para com Eva. Então a voz da serpente, ela já veio em forma de hipnose. É uma voz sedutora, então, né? muitas vezes para nós não é seguro, no momento que essas pessoas estão trazendo esse tipo, irmão, de heresia, às vezes não é seguro para nós sentarmos e debatermos. Nós devemos sim orar. Você pode ouvir os textos que eles dizem, como diz a Carol, né? Aprendi muito com ela em relação a isso. Você ouve, manda os textos e o espírito de profecia, os textos do espírito de profecia, mas você não ouve a argumentação. Porque se a gente ouve a argumentação, quem sou eu para dizer que Satanás não pode me enredar? Como que eu vou colocar num terreno encantado de Satanás com a firme segurança que eu não vou ser enredada? Que comparação pode haver entre nós e Eva? Sim. A força moral que ela tinha. E ela foi enganada, foi enfeitiçada. Só vou ler o texto que você mencionou, olha só, na página 54. Estou, porém, instruída que não podemos agora trabalhar dessa maneira, milagres. Dessa maneira, pois Satanás exercerá seu poder pela operação de milagres. Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias, o que é espúrias? Falsas obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. Pretendendo ser divinas. É sempre não vai assim. vir como se fosse algo satânico. Claro. Na verdade, eu falar, nós aqui abordarmos como isso vem do trono de Satanás, para algumas pessoas ele pode até ser ofensivo. Como assim, Carol? Você está dizendo então que o que está acontecendo na minha vida é algo satânico? Irmãos, vocês não acreditam no que está dizendo aqui? O Espírito de Profecia está aqui. Não são palavras minhas nem da Carol. Nós estamos lendo, a Cleuma está ali lendo. Então, qual que é o firme fundamento? Onde nós devemos estar firmados? Na palavra. E aí eu gostaria de contar o testemunho, depois quem quiser pode adquirir esse livro, Resgatado do Reino das Trevas, do Gabriel. Ele é como se fosse o Morneau que fala? Roger Morneau. Roger Morneau, dos nossos dias. Olha como Deus é misericordioso, Ele não nos deixa, até nos nossos dias, sem uma instrução referente aos enganos de Satanás. Então ele trouxe uma pessoa que foi criada por anjos caídos, e olha como começou a história dele. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Nesse livro ele desvenda muitas coisas Sim. que aos nossos olhos nós não temos conhecimento, experiência com anjos caídos. Então ele desvenda para nós, para nos alertar. Sim. Então isso é importante, esse livro. E diz assim, ó:
Alguns meses depois do casamento tradicional, o casal já queria ter filhos. Então aqui a esposa queria muito ter filhos. Não demorou para ser descoberto que Joana não podia ter filhos. Joana aqui vai ser a mãe do Gabriel. Guilherme e Joana ficaram muito preocupados e com grande ansiedade, pois tinham o forte desejo de ter filhos. Agora olha essa parte. Como era da sua tradição e cultura, recorreu aos curandeiros tradicionais. Os espíritos tinham fechado a madre de Joana e tinham falado aos seus súditos para que ninguém desse o remédio necessário para ela. Somente eles sabiam o tempo e o momento exato para a manifestação do seu poder e para dar honra ao seu soberano. Então aqui, muitas vezes as pessoas podem pensar, mas Satanás não tem o poder de dar vida. Realmente, irmãos, o poder de dar a vida ele não tem, mas ele tem o poder de impedir e tem o poder de liberar. Por quê? Deus nos fez o quê? Seres que possam o quê? Se reproduzir. O órgão da mulher foi criado para a reprodução, o do homem também. Então, muitos filhos, eles são trazidos ao mundo não porque Deus quis, mas porque o inimigo quis. E aqui a gente tem uma prova. Não estou dizendo que a vida que veio a esse mundo, irmãos, ela não pode ser mudada, porque olha o que aconteceu com Gabriel. Uma bênção, ele veio num propósito de quem? De Satanás, mas ele se tornou um trunfo nas mãos do Senhor. Não é isso que a gente está questionando, mas a gente está dizendo o seguinte: mesmo uma gestação, mesmo uma gravidez, ainda assim Satanás tem o poder de colocar a doença e de tirar a doença. O que me impressionou foi essa linguagem usada, que os anjos os espíritos haviam fechado a madre. E nós sabemos na palavra de Deus, dizendo, é o Senhor quem abre e fecha a madre. Mas veja só, eles tiveram esse poder sobre essa família. Não é que o inimigo tem poder para fazer o que quiser com as nossas vidas. Sim. Mas como mencionamos antes, às vezes abrem-se portas e dá-se permissão de alguma forma. Sim. Então, não vamos analisar todas as questões a respeito disso, mas certas portas foram abertas e ele teve esse controle sobre este casal. Sim. Isso não pode acontecer com outras pessoas. Não pode acontecer conosco? Não pode acontecer conosco. Nós abrirmos certas portas para que o inimigo cause uma dor em mim, um problema em mim, e em determinado momento na minha vida, sei lá, anos depois, ele vem e retira para me enganar, para me deixar mais fixada e firmada num engano. E depois é muito difícil de voltar. E como é sutil isso, Carol, porque ele mexe com algo, principalmente quem é mãe sabe o quanto isso, né, nós todas somos, o quanto isso mexe conosco. Então muitas vezes na nossa mente, irmãos, é quase inconcebível que Satanás tenha esse poder, mas ele tem. Aqui a gente está falando, a gente está lendo aqui as experiências, então isso não pode ser prova de nada na nossa vida, no tempo em que nós vivemos. Deus tem o poder de curar? Claro, tem, mas por que ele não faz? Porque Satanás é quem opera isso. Vai chegar um momento que nós vamos fazer isso, que nós vamos curar. Quando recebemos o Espírito Santo, ela fala que nós também vamos receber esse dom de curas, né? Que nós vamos fazer grandes maravilhas, mas é com um propósito. E, inclusive, esse poder de cura, que é o poder do Espírito Santo, real, o genuíno, ele só pode ser derramado sobre nós quando a primeira obra for feita, transformação completa do caráter. Não há mais palavras duras, não há mais rudeza, não há mais impaciência, irritação, ressentimentos, maledicência, tudo arrancado por completo, perfeição de caráter. Aí sim, eu e você vamos poder ser instrumentos seguros para o Espírito Santo poder nos usar e fazer curas, porque não somos nós, é Ele. Ninguém vai tomar a obra para dizer, olha, você está vendo o que eu fiz? Está vendo o que aconteceu comigo? Exato. Nem vamos apontar para nós. Aí há segurança. Então, por que o Senhor Deus não age assim hoje entre nós? Porque não faríamos bom uso, isso seria a nossa ruína, inclusive. Sim. Tem um texto que diz exatamente isso, que o Senhor Deus não derramou o seu Espírito ainda sobre nós, porque seria a nossa ruína. Como pode? Nós teremos, então, uma exaltação própria. Exaltação própria. Exaltação própria. Ou usaríamos estas coisas de forma errada, para comprovar coisas, para dizer que é verdade por causa de um milagre, sendo que a segurança não está nisso.
Nunca pode estar nisso. No passado foi derramado fogo do céu para provar quem era Deus. Sim. Agora, nos últimos dias... Satanás que vai fazer isso. Você está vendo? Como precisamos analisar essas coisas? Olha, aqui diz o seguinte, na página 53. Acho-me instruída a dizer que no futuro, hoje, será necessário grande vigilância. E ela usa aqui, olha, não pode haver entre nós nenhuma obtusidade espiritual. Nenhuma. Ainda no livro Mensagens Escolhidas, volume 2, a serva do Senhor nos diz, na página 55, que tem como o título Os Milagres no Conflito Final, a serva do Senhor nos diz o seguinte: o povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás havia de falsificar qualquer milagre que fosse feito. Então, de todos os textos que nós estamos lendo, nós fizemos questão de ler os textos, para que ficasse patente que não são questões, não são pensamentos que vêm de nós. Nós lemos esses textos, nós vimos o que o Senhor Deus está nos alertando, nos orientando, e nós vemos claramente que está patente, creio que para nós e para vocês, para todos nós, que sonhos, visões, milagres, que tudo isso não é confiável. E as experiências pessoais, experiências espiritualistas, experiências emocionais, sensoriais, não são uma plataforma segura para que nós baseemos nossa fé. Não são evidências, não provam, queridos, não provam absolutamente nada. Não são prova de nada. Como a Carol mencionou agora, pensem. Se no passado, Carol e Vânia, no passado, o fogo do céu desceu para consumir uma oferta, mas desceu por parte do Senhor, o inimigo ele vai fazer agora a mesma coisa. Ele vai utilizar dos mesmos instrumentos do Senhor. Por isso o Senhor está nos dizendo claramente: não encontre segurança nenhuma na operação de milagres, em sonhos, em visões, em experiências pessoais, espiritualistas. Então, é um alerta muito grande para nós. Então, o alerta já está sendo feito. O que nós faremos com essas informações? O que nós faremos com esses alertas? Né? Queridos, nós estamos vivendo nos derradeiros momentos. São momentos derradeiros. E esses derradeiros momentos, pensem que Satanás está atirando seus dardos com fúria e a todo momento, para todos os lados. Percebam como o movimento dos que professam a verdade presente, como ele estava avançando, crescendo, né? Tirando almas do reino das trevas. Quantas e quantas famílias entram em contato comigo semanalmente, falando: irmã, eu conheci a verdade, eu sei o que é isso, o que eu faço, eu preciso pedindo conselhos, pedindo aconselhamento. E eu sempre digo para as famílias: você agora foi despertado pelo Espírito Santo do Senhor. Prossiga agora, leia. Aí eu indico a leitura, mas eu não digo o que a pessoa tem que fazer. É isso que nós precisamos estar alertas, não é? E quando você for assistir esse vídeo, se possível, acompanhe a leitura, né? Porque um grande risco hoje para nós, Satanás trabalha dessa forma, é mente influenciando mentes. Então, se você assistiu alguma coisa, você fala: mas a pessoa é tão consagrada, e você não vai ver, irmãos, vai ver por você mesmo. Como a Cleoma disse, ela indica. Então, a pessoa ela vai chegar à conclusão por quem? Pela obra do Espírito Santo e pela convicção dela, ou seja, também a liberdade. Ela tem essa liberdade e nós também temos essa liberdade. Então, por mais consagrada que seja a pessoa, ou até aqui mesmo nós que estamos lendo isso, não acredite no que a gente está falando. Leia, vai lá, compra o livrinho, não sei se tem, você pode achar em sebo, esse daqui, você vai ter uma visão dos nossos dias, o que é que Satanás está fazendo, e tem tudo a ver com aquilo que Deus já revelou para nós. E ainda aqui tem um texto que eu gostaria de só frisar, que ela diz assim, tá no Mensagens Escolhidas, na página 54, o volume 2.
É impossível dar qualquer ideia da experiência do povo de Deus que estiver vivo na terra quando as tribulações passadas e a glória celestial se mesclarem. Eles andarão à luz procedente do trono de Deus. Haverá, por intermédio dos anjos, constante comunicação entre o céu e a terra. Agora, em seguida, e Satanás, rodeado de anjos maus e pretendendo ser Deus, operará milagres de toda espécie para enganar, se possível, os próprios escolhidos. E aqui mais embaixo, no último, diz assim, terríveis testes e provas aguardam o povo de Deus. O espírito de guerra está agitando as nações de um a outro extremo. Nós estamos vivendo num tempo que o espírito de guerra ele está sendo agitado no nosso mundo. Tantas coisas têm acontecido e olha, uma distração. Ou seja, enquanto nós devemos estar nos preparando para isso, ou seja, para o tempo de angústia, que ela fala assim, mas em meio do tempo de angústia que está para vir, um tempo de angústia tal como nunca houve desde que houve nação. O escolhido povo de Deus permanecerá firme. Satanás e seus anjos não os podem destruir, pois anjos excelentes em poder os protegerão. Então nós estamos no limiar. O mundo, o cenário para a volta de Jesus, ela está novamente sendo levantada e está pronta. Então nós vamos, no limiar de Canaã, nós vamos retroceder pelas teorias, pelas heresias sedutoras de Satanás, sermos enganados. Falta tão pouquinho. E aqui quando diz assim que os anjos eles vão nos proteger, há tempo, irmãos, de nós retrocedermos, de nós reavermos a nossa vida e seguirmos juntos pelo caminho que Deus propôs para cada um de nós. É um prazer para nós e será um prazer para nós se os irmãos que estão indo por esse caminho pudessem retroceder e voltar novamente para o nosso meio, iam ser muito bem recebidos. Quem aqui não está passivo, irmãos, de erros, de cair? Mas Deus, em sua misericórdia, tem falado com eles de tantas formas, e até o momento há rejeição, mas há poder na palavra de Deus, e que isso não aconteça com nenhum de nós, e também as pessoas que estão sendo enredadas, que o Espírito Santo possa ajudá-las a abrir os olhos e voltarmos, porque nós temos uma missão ainda, né? Precisamos amadurecer espiritualmente e precisamos reconhecer que isso que está sendo dito aqui, eu acredito que para muitas pessoas vai ser difícil para ouvir, mas não se engane, porque é muito difícil para nós nos colocarmos nessa posição de levantar certos assuntos, sabendo que isso tem relação muitas vezes com amigos que amamos, pessoas conhecidas que uma vez andaram ombro a ombro conosco, mas hoje não levantam mais o estandarte da verdade presente. Isso dói para cada uma de nós.